mais importantes da história da Alemanha, Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Reverenciado e controverso, há muito é uma lenda. Mas quem foi esse homem? Que ideais ele seguiu? O que o fez lutar pelo poder? Bismarck, chanceler e demônio. Distribuição Didac. Parte 2. Violência do Estado e perda do poder. Otto von Bismarck, o primeiro chanceler do Reich alemão. Dois meses depois de sua coroação em Versalhes, o Kaiser elevou Bismarck à nobreza e o presenteou com Sachsenwald, perto de Hamburgo. Lá, caminhando com seus amados cachorros, ele deliberava sobre todas as suas decisões políticas importantes. O Reich alemão ainda era muito novo e Bismarck reagia com veemência à menor ameaça à unidade alemã. Seu inimigo declarado era a Igreja Católica e seu partido de centro católico. O oponente político de Bismarck era Ludwig Windthorst, um católico eloquente que teve uma discussão ferrenha com ele no parlamento. Bismarck rescindiu o direito à livre prática religiosa e colocou todo o clero católico sob vigilância. Der Kulturkampf, also die Auseinandersetzung mit dem politischen Katholizismus, diente ihm als ein Bindemittel für die Der Kulturkampf, ou a campanha anticatólica, serviu para unificar o Reich, que naturalmente nunca havia conhecido unidade, já que não tinha sido produto do desejo do povo, mas de uma associação de príncipes dentro do Reich, sem base constitucional. Com o apoio dos liberais, Bismarck procurou assegurar a aceitação de pelo menos a maioria protestante no seu Reich. Criação sua, dando assim também um jeito de isolar a minoria católica. Mas Bismarck exagerou. Nas eleições seguintes, a população católica massacrada votou no partido de centro católico, que se tornou a facção parlamentar mais forte. Bismarck tinha perdido o Kulturkampf e com ele a confiança de muita gente no país. O chanceler derrotado retirou-se para sua propriedade na Pomerânia, em Varzin. Lá passou 7 meses convalescendo. O fracasso do Kulturkampf não tinha abalado apenas o ego de Bismarck, mas também sua saúde. Heinrich Struck, seu médico, alertou: Sua Alteza está sofrendo de um esgotamento de praticamente todos os órgãos vitais. Meu olho já está todo queimado, queixou-se Bismarck. Não posso continuar. Esse homem nunca relaxava. Tinha problemas de insônia inacreditáveis e era viciado em morfina havia 15 anos. Sem a morfina, não conseguia dormir. Foi assim durante 2 guerras e tumultos políticos. Ele teve doenças incontáveis: gordura no fígado, asma, pedras na vesícula, icterícia, gota, hemorroidas, escarlatina, varizes, problemas no joelho, embolia pulmonar, gastrite, enxaqueca, zumbido nos ouvidos, pleurísia, nevralgia do trigêmeo e constipação que era crônica. Quando se olha o retrato dele, o grande de Lembach, vê-se um homem com postura rígida, ereta, um homem de uma autodisciplina enorme. Como se estivesse dizendo: sou forte, vou ficar aqui, governar, cumprir meus deveres, mas não tentem ver como sou por dentro. Lá é um inferno. Mas notícias da chancelaria do Reich forçavam Bismarck a voltar constantemente para Berlim.
Depois de um longo período de crescimento, a economia superaqueceu e entrou em colapso. No mercado de ações, os valores despencaram. Muitos especuladores que tinham investido na fundação do Reich faliram. A classe média foi a mais prejudicada. Esse desastre foi parte de um grande ciclo de atividades econômicas que aconteceu em toda a Europa e em todo o mundo. De 1872 a 73, a recessão começou e foi até 1890. Foi um dos maiores ciclos de desenvolvimento econômico, o que intensificou o problema, sendo uma combinação do colapso econômico e do declínio que levou a ele. Depois de 1871, a política externa de Bismarck tomou uma posição defensiva. Ele começou a isolar a França, que, como inimigo derrotado, não tinha papel nenhum a desempenhar na aliança. Bismarck planejava uma aliança com a Áustria, Hungria e Rússia. O Tratado dos Três Imperadores foi assinado pelo Kaiser Guilherme I, Kaiser Francisco José I e o Tsar Alexandre II. Com isso, Otto von Bismarck tentou levar a França para a obscuridade na Europa. Bismarck hatte sich seine Außenpolitik durch einen Umstand von allem Anfang. As circunstâncias sobrecarregaram muito a política externa de Bismarck desde o começo, já que ele tinha tomado a Alsácia-Lorena e transformado a França em inimigo permanente. Todas as tentativas de mudar a combinação das alianças, seja com a Rússia, a Áustria, a Itália ou com a Inglaterra, ameaçariam o Reich se a França se aliasse a qualquer uma das outras potências. Isso tinha de ser evitado, simplesmente não podia funcionar. A paz na época de Bismarck dependia de outros fatores e não de sua diplomacia. A vida política diária em Berlim não melhorou o estado de saúde de Bismarck, nem seu temperamento. Todos os dias ele lutava com suas doenças crônicas. Bismarck acreditava firmemente que não viveria muito mais. Sua constituição incerta piorou quando seu maior aliado, Albrecht Rühm, ministro da guerra, que também estava gravemente doente, pediu demissão de todos os cargos. O chanceler sentiu-se abandonado. Estar no poder vai ser mais solitário para mim. Quanto mais tempo eu fico, mais solitário. Os velhos amigos morreram ou se tornaram inimigos. E não estou fazendo novos amigos. Ele escreveu para Rühm. Bad Kissingen, 1874. Aqui, o chanceler tomava a água medicinal local. No dia 13 de julho, ocorreu um incidente que mudaria sua vida para sempre. Edward Kohlmann, um católico fanático e suposto assassino, tinha se misturado à multidão que comemorava. O homem foi preso em flagrante. Ele pretendia vingar-se da política de Bismarck contra a Igreja Católica. Bismarck sobreviveu, mas dali em diante teria a guarda da polícia 24 horas por dia. Bismarck tinha sido ferido de leve na mão direita, mas ela ficou fraca e sem tato. Ele achava difícil escrever e foi obrigado a ditar até a sua correspondência pessoal. Depois do ataque, Bismarck sempre tinha uma pistola carregada à mão. Por fora, o guerreiro não era mais tão belicoso. Cada vez mais, tinha a aparência de um diplomata astucioso e pacífico. Man muss schon sagen, dass nach 1871... Acho que se pode dizer que depois de 1871, Bismarck não podia planejar outra guerra séria.
Havia alguns truques táticos, mas acho que é preciso aceitar que ele considerava que a Alemanha tinha chegado ao limite e queria evitar, de qualquer forma, uma grande guerra na Europa. Na primavera de 1875, a imprensa da Alemanha deu o alarme. Apareceu um artigo no Berliner Post com a manchete: há uma guerra à vista? Nos bastidores, o exército francês queria equipar 144 batalhões. O exército alemão, sobretudo o marechal de campo von Moltke, fazia pressão para uma guerra preventiva. Bismarck não queria nenhuma guerra, mas proibiu a venda de cavalos para a França. Ele também encorajou sua equipe a ficar a postos. A consequência era uma crise de guerra à vista que durou muitos anos. Nesse período, Bismarck ficou num círculo vicioso do qual, nem com toda a sua disciplina de ferro, conseguia sair. Suas doenças provocavam tanta agonia que ele tentava afogá-las no álcool. Todos os dias bebia vinho, cerveja e rum aos litros, atenuando a dor com morfina, até que ficou viciado na droga. A fraqueza do corpo e o peso do trabalho minaram sua determinação. Atacado pela depressão e pela antecipação da morte, Bismarck tomou a decisão mais radical possível para um homem com obsessão de poder. Decidiu pedir demissão de todos os seus cargos, de primeiro-ministro da Prússia, ministro das Relações Exteriores e chanceler do Reich alemão. Bismarck tentou entregar sua demissão na primavera de 1875. Depois de 4 anos no poder, ele estava exausto. O Kaiser ficou consternado e recusou-se a deixar Bismarck se demitir. No final, Bismarck voltou atrás, fortalecido por acreditar que era insubstituível. Seu filho mais velho foi trazido para aliviar o fardo do príncipe cansado. Herbert von Bismarck tornou-se herdeiro aparente e fez de tudo para satisfazer as grandes expectativas de seu pai. O filho estava próximo do chanceler e uniu-se o máximo possível a seu pai. Na solidão das florestas da Pomerânia, o chanceler se recuperava dos negócios da política. Todas as tardes, saía para longas caminhadas com seu cachorro, Sultão. Quando recebia convidados em sua propriedade, Bismarck gostava de mudar a conversa para os cães, que ele amava acima de tudo. Meu sultão saiu por aí de novo, disse ele certa ocasião. Está andando por aí na vizinhança. Embriagado de amor, ele não volta para casa. Já não volta há 3 noites. Vai levar outra bela surra. Quando uma criada lhe trouxe a notícia de que o sultão estava morrendo, Bismarck ficou muito abalado. Sultão. Com seu amor pelos animais, o chanceler de ferro revelava seu lado sensível, uma característica que não combinava com a imagem de um estadista.
Parece meio estranho para nós, alemães, que um homem como Bismarck pudesse chorar por causa da morte de um cachorro. De certa forma, não combinava com ele. Era sinal de como estava tocado, só isso. De como ele dava valor à lealdade do cachorro e simplesmente de como estava triste. A morte do cachorro que ele amava abalou muito Bismarck. A perda o lançou novamente em profunda depressão. Durante dias, as pessoas falavam sussurrando na propriedade. Ele mesmo não dizia uma palavra. Somente sua esposa, tocando piano à noite, o alegrava um pouco. Assuntos urgentes do governo levaram o chanceler de volta a Berlim. Sob a presidência de Bismarck, ocorreu uma conferência de paz sobre a situação nos Balcãs, em 1878. Participantes do Congresso de Berlim eram representantes das potências europeias e da Turquia. Juntos, eles selaram um fim à guerra russo-turca e, para tanto, os russos se ofereceram para renunciar à sua primazia nos Balcãs. Como a Alemanha não tinha nenhum interesse na região, Bismarck pôde brilhar com sucesso como intermediador honesto. Foi um dos pontos altos de sua carreira. Nas questões domésticas, Bismarck fez uma mudança de política. Ele repudiou o Partido Liberal Nacional, com o qual contara por tanto tempo. Em vez disso, o chanceler agora fez um pacto com os conservadores. Os novos inimigos do Reich, depois dos católicos, eram agora os social-democratas, a quem Bismarck combatia ferrenhamente. Um incidente que ocorreria pouco tempo depois em Berlim e que chocaria a nação seria de grande conveniência para o chanceler. No dia 2 de junho de 1878, o Kaiser foi passear ao longo de Unter den Linden, como fazia todos os domingos. Uma arma foi disparada contra Guilherme I e o feriu gravemente na cabeça e no ombro. Esse foi o segundo ataque em um curto período de tempo. Naquela tarde, enquanto a notícia do atentado sofrido pelo Kaiser circulava em Friedrichskirch, um adido de confiança do chanceler lhe apresentou um relatório completo sobre o incidente. A reação de Bismarck foi brusca. Pois então fecharemos o parlamento, foi sua resposta explosiva. Então ele se informou sobre a verdadeira sequência de acontecimentos. Um dia depois, Bismarck fez uma breve visita ao leito do Kaiser e se mostrou mais compassivo. Surgiram pensamentos sobre o atentado que ele mesmo sofrera e Bismarck começou a sentir pena de si mesmo. A tentativa de assassinato do Kaiser despertou o espírito combativo de Bismarck. Os inimigos do Estado deviam ser destruídos. Rapidamente se confirmaram as pessoas que deviam estar por trás do atentado, os social-democratas. Finalmente, o Kaiser podia ser convencido a apoiar uma campanha incondicional e impiedosa contra esses inimigos do Reich. As leis antissocialismo, mencionando os social-democratas, foram rapidamente aprovadas.
As novas leis proibiam sindicatos e outras associações sociodemocráticas e comunistas. Se houvesse a menor suspeita de alguém ter algo a ver com eles, seria processado pelo Estado. Ao mesmo tempo, Bismarck reconheceu o perigo político explosivo na miséria e dificuldades da classe trabalhadora e introduziu a assistência médica e o seguro. O chanceler queria os trabalhadores do seu lado. Bismarck hat damit natürlich Por um lado, Bismarck seguia uma política social muito avançada, mas por outro não tinha objetivos particulares em mente. Na verdade, suas intenções eram bem reacionárias. Ele só queria manter os trabalhadores quietos. Mais uma vez, Bismarck deixou a capital que acabava com seus nervos. Além de suas muitas doenças, ele agora desenvolvera uma doença nervosa que induzia a dor facial, ameaçava literalmente deixá-lo louco. E, com frequência, ele era forçado a interromper negociações importantes ou colocá-las nas mãos de seus subordinados de confiança. Tirando um bom tempo de folga na sua propriedade em Sachsenwald, esperava ter a necessária recuperação. Por causa de sua bem-sucedida política externa, o chanceler era visto como promotor da paz na Europa. Ele se opunha a incursões coloniais ou militares no além-mar. O estadista envelhecido temia muito colocar o Reich em perigo. Mas foi nessa época que sua imagem foi ameaçada por um escândalo na família. Herbert von Bismarck, seu filho e conselheiro mais próximo, teve um caso com Elisabeth Carola Beutten. Com 10 anos a mais que ele, era recém-separada, de uma família aristocrática importante e era católica. Bismarck ficou furioso. Ele rejeitou categoricamente o pedido de Herbert. Não pode ser, ele gritou. Você não se casará com ela. Você não prejudica só a família, mas a Prússia também. Se você se casar com ela, eu me mato. Quando sua mãe apoiou o pai, Herbert reagiu à pressão e rompeu a ligação com sua amada. A paz e a tranquilidade voltaram ao lar de Bismarck. Tanto na vida particular quanto na vida política, Bismarck estava do lado vencedor, mas os velhos demônios, seu vício de comer e beber, dominaram sua vida. Depois de uma noite de excessos, ele se levantava às 10 da manhã e começava o dia com vinho e um farto café da manhã. Batatas assadas e bolinhos, joelho de porco e ganso assado. Para Bismarck, isso era absolutamente normal. O estadista permitia-se verdadeiras orgias alimentares. Bismarck ignorava os avisos dos médicos. Ele continuou até que seu corpo doente chegou a 142 quilos. Ele se enchia de tudo que estivesse disponível. Sem parar, engolia sobremesas, carnes, aves, peixes, tudo, em uma quantidade interminável. Eu também o vejo como uma pessoa que engolia o que não conseguia expressar. Seu grande sentimento pela vida. Não havia espaço para isso. Sempre ficou de fora. Ele precisava engolir tudo aquilo para ser claro e preciso na sua política. Só quando estava comendo, ele podia se soltar e ser indulgente consigo mesmo. Os frequentes cures que tomava não trouxeram nenhum benefício. Foi um jovem médico, Ernst Schwenninger, quem pela primeira vez conseguiu trazer o chanceler à razão.
Ele reconheceu rapidamente que seu paciente debilitado física e emocionalmente tinha grande dificuldade em ser rigoroso consigo mesmo. Schwenninger estava sempre à mão, pronto para censurar o político amante de comida. Todo seu padrão de vida foi estritamente monitorado e em 10 meses, Bismarck perdeu 30 quilos. O chanceler retomou o trabalho em Berlim com novo ânimo. Na política externa, Bismarck estava ficando forte. Em 1879, o Tratado da Dupla Aliança foi concluído com a Áustria e mais tarde a Itália se uniria, formando a Tripla Aliança. Além disso, Bismarck forjou um novo Tratado dos Três Kaiseres com a Rússia e a Áustria. E com isso, o Reich alemão estava aliado a todas as potências europeias, exceto a Inglaterra e França. Ele tentou fazer malabarismo com 5 bolas, uma tremenda acrobacia diplomática, mas foi tudo exibição, porque os interesses que ele queria fomentar estavam faltando totalmente. O peso necessário não estava lá e estava jogando bolas sem nenhuma substância. Aquilo não era diplomacia de verdade. Na política colonial, Bismarck surpreendentemente alterou seu curso. Basicamente, não via sentido em se envolver politicamente fora da Europa. Mas, por motivos puramente estratégicos, agora ele defendia ilhas no Pacífico e território na África para o Reich. Bismarck ist Zeit seines Lebens nie zum überzeugten Kolonial. Bismarck nunca tinha sido um colonialista convicto. Em 1884, sua aquisição de colônias foi motivada puramente pela política doméstica e o pensamento tático. Ele achava que seria uma atitude popular. E foi. Havia certa febre de colônias na Alemanha. Ele também pensou que a superpopulação da Alemanha podia se estabelecer lá e se desligar das questões sociais. Basicamente, era um político para quem o mundo significava a Europa e não a distante África ou Ásia, ou até mesmo o arquipélago Bismarck. Os cálculos de Bismarck compensaram. Nas próximas eleições, a febre colonial trouxe o esperado sucesso. Habilmente, Bismarck tinha criado uma distração dos problemas sociais e comerciais que afligiam o país. O Reich alemão tinha saído de um estado agrícola para um estado industrial. Houve um movimento da área rural para as cidades em busca de trabalho. O chanceler não tinha acompanhado essa rápida mudança. Na política externa, Bismarck aplicou mais um famoso golpe de mestre. Em 1885, ele impediu uma guerra entre a Rússia e a Áustria. O preço foi alto, o fim do Tratado dos Três Kaiseres, com 2 dos estados em disputa. Em 9 de março de 1888, o Kaiser Guilherme I morreu. Junto com Bismarck, ele tinha governado a Prússia e o Reich alemão por 26 anos. O sucessor da coroa foi o príncipe Frederico III. O novo Kaiser sofria de câncer da laringe e já estava condenado a morrer cedo. Sua regência durou meros 99 dias e então ele também estava morto. Seu filho, Guilherme II, foi coroado. Perto do jovem Kaiser, cheio de força e com prazer de viver, o velho chanceler parecia um monumento antigo. Iniciaram-se 2 anos extenuantes para Bismarck.
Bismarck realmente não sabia o que fazer. Estava desnorteado. Nenhuma de suas receitas dava certo. Ele não entendia mais a nação nem seus problemas. A industrialização havia se expandido e a social-democracia tinha ficado mais forte. As cidades estavam maiores e o mundo rural ia desaparecendo. Os proprietários de terras estavam falindo, embora ele tivesse dado toda a ajuda possível. O jovem Kaiser mostrou-se um homem com ideias sociais e liberais. E estava claro que ele queria vê-las transformadas em política. Bismarck não podia e não iria concordar, porque sua política era completamente contrária. Antes de subir ao trono, Guilherme II indicou claramente que ele queria tomar as rédeas nas próprias mãos. Bismarck se enraiveceu e sua relação com o Kaiser era fria. Suas posições políticas eram opostas. Guilherme queria abrandar a dura legislação social, mas o chanceler se recusava. Bismarck segurava seu poder a qualquer preço, até mesmo contemplando um acordo com seu arqui-inimigo católico, Ludwig Windthorst. O encontro de Bismarck com os católicos estava condenado. Eu venho do leito de morte de um grande homem, disse Windthorst. Cada vez mais, Bismarck perdia poder e influência. E mesmo seus defensores perceberam que mais cedo ou mais tarde teriam de decidir entre o chanceler e o Kaiser. Bismarck estava isolado. Na manhã de 14 de março de 1890, Bismarck solicitou uma audiência com Guilherme. O Kaiser deixou Bismarck esperando e mandou que voltasse no dia seguinte. Os dois discordavam quanto à luta com os social-democratas. O Kaiser não apoiaria de forma alguma o método rude de Bismarck. Como o chanceler não quis apoiá-lo, Guilherme sugeriu que ele se demitisse. Política é destino. Essa é uma conclusão napoleônica da qual Bismarck não poderia escapar, nem na sua pior hora. Inabalável pelas pressões do Kaiser, Bismarck passou 2 longos dias preparando sua carta de demissão. Ele escolheu cada palavra com grande cuidado. O chanceler queria uma partida digna. Com a carta, Bismarck, mais uma vez, demonstrou sua habilidade diplomática. Conseguiu formular uma carta de tal forma que colocou todo o peso de sua demissão no próprio Kaiser. Quando Guilherme II o dispensou, Bismarck estava profundamente ferido. Mas ele nunca demonstrou essa mágoa. Era inteligente demais para isso. Mas na caricatura Deixando o Piloto, havia uma coisa que a Inglaterra e outros estados tinham visto com mais clareza. E era que o piloto tinha realmente abandonado o navio e quem tinha ficado para conduzi-lo. Era uma coisa que as pessoas dentro da Alemanha não tinham visto. No final de março, pouco antes do seu aniversário de 75 anos, Bismarck saiu de Berlim. Ele descreveu sua partida na estação como a remoção de primeira classe de um corpo. Mas o velho Bismarck não se conformaria com uma aposentadoria calma. Em Friedkreuz, recebeu jornalistas, deu entrevistas e espalhou sua opinião política por toda a Berlim. Bismarck permaneceu uma presença constante na vida pública. Para o público em geral, Bismarck tornou-se um herói da história alemã. O Palácio de Friedkreuz transformou-se em centro de peregrinação. Este foi um lugar secular de santidade e veneração. As pessoas adoravam Bismarck. Se eu quisesse ser cruel, diria que essa veneração a Bismarck era só uma amostra da posterior adoração a Hitler. Ele era um homem de poder, era o herói que tinha unido a Alemanha. Era recebido com entusiasmo por todos, pelos estudantes, pelos idosos,
idosos, pelos jovens, ricos e pobres igualmente. Em toda parte era o herói e explorava isso discursando em público, permitindo que as jovens o presenteassem com honrarias, indo a homenagens em monumentos públicos e assim por diante. Bismarck tinha a intenção de atuar na formação de sua própria imagem na história. Estava determinado a escrever suas memórias. Seu secretário por muitos anos, Lothar Bücher, um homem culto e inteligente, o auxiliava. Bücher propôs um objetivo, um trabalho histórico. Mas Bismarck viu seus pensamentos e memórias como uma chance rara de dar maior perspectiva às suas negociações políticas. Bismarck começou a tecer a lenda de sua própria vida. Bismarck-Memoiren sind ein einziges Recht. As memórias de Bismarck são um trabalho de pura autojustificativa. São cheias de meias-verdades e mentiras. Ele omite muita coisa. Não menciona sua luta contra a social-democracia, sua amarga campanha contra os católicos. Seu ministro, Adalbert Falk, recebe a culpa pelo Kulturkampf. Sua descrição da crise por causa da sucessão espanhola em 1870 é comprovadamente falsa. Nisso ele simplesmente mente. E por fim, as memórias podem ser vistas com clareza como uma vingança contra Guilherme II. Em novembro de 1894, morre Johanna, a esposa de Bismarck. Com sua morte, a energia de vida de Bismarck desapareceu. Ele não queria mais receber visitas. Ficou desesperado. Em uma carta à sua irmã escreveu: "O que me restou foi a Johanna, a questão diária do consolo dela, a gratidão com a qual eu podia rever meus 48 anos com ela. Hoje, tudo está triste e vazio." Os últimos anos de Bismarck foram muito difíceis, principalmente depois da morte de Johanna. Ele queria morrer e não conseguia. Ele não tinha grandes tarefas a fazer e tinha perdido o elo com sua alma gêmea. Johanna era a força que o impulsionava. E quando ela morreu, a vida deixou de ter sentido para ele. Mas ele não podia morrer enquanto ainda tinha tanta energia. Ele não podia desistir. O aniversário de 80 anos de Bismarck foi comemorado com todas as honras. Mais uma vez, o grande desfile reprimiu seus sentimentos devido à sua demissão. Essa foi a última grande atuação do homem que unificou o Reich com ferro e sangue. Para alguns, o único grande estadista alemão. Para outros, um político jogador que foi pioneiro na crença de um Reich de 1000 anos. Mal passou uma geração entre a era de Bismarck e a de Hitler. O melhor exemplo disso é Hindenburg. Ele estava na Batalha de Königgrätz em 1866. Em 1871, na Sala dos Espelhos, em Versalhes. Ele era um major prussiano, no fundo. Em 1914 e 1915, estava comandando a Batalha de Tannenberg, a grande batalha defensiva no leste contra os russos. Hindenburg foi o homem que consagrou Hitler chanceler da Alemanha. Isso tem uma continuidade que sempre me alarma. E, nesse sentido, Bismarck foi o demônio dos alemães. Ele os seduziu com suas ideias de política e de políticos. E alguns alemães, mesmo depois da experiência de Hitler, ainda não se curaram.
Em julho de 1898, Bismarck contraiu pneumonia e não pôde mais sair de casa. Tinha febre alta e dificuldade de respirar. Fatalmente doente, foi cuidado por sua filha Marie. A notícia de sua morte iminente se espalhou depressa. Jornalistas alugaram quartos na pousada da aldeia. Entre eles estavam os fotógrafos de Hamburgo, Willie Wilkins e Max Priester. Eles queriam a todo custo estar no lugar para tirar a foto do século. Tanto assim que estavam preparados para investir 500 marcos, dinheiro que usaram para subornar os criados de Bismarck. 30 de julho de 1898. O estado de Bismarck piorava a olhos vistos. De tempos em tempos, ele perdia a consciência. Porém, mesmo quando estava acordado, já não era o mesmo. Bismarck agonizava. Tarde da noite, Ernst Schweninger, seu médico pessoal, que tinha sido chamado em Berlim, chegou a Friedkirch. Ele não podia fazer mais nada por seu paciente. Pouco antes das 11 horas, Otto von Bismarck morreu. A ironia da história é que, entre tantas pessoas, Bismarck tenha se tornado vítima de jornalistas sensacionalistas na hora de sua morte. O grande estadista tinha usado a imprensa com sagacidade para criar seu próprio mito. E agora o bando queria a recompensa. Bismarck fotografado em seu leito de morte, uma imagem que circularia pelo mundo. De manhã cedo, a criadagem deu a notícia aos jornalistas que esperavam. Para eles, era fácil entrar no quarto onde Bismarck estava, porque aqueles que tinham sido subornados estavam de plantão. Eles atrasaram o relógio até a hora da morte. A primeira foto de paparazzi da história tinha sido tirada. Foi oferecida para venda em Berlim por 30.000 Goldmarks, mas não deu em nada. Os fotógrafos foram presos e sentenciados a longa pena. Então, longe do público em geral, Otto von Bismarck foi enterrado ao lado de sua esposa em Friedrichsruh. Versão brasileira Audio News.